No último dia 21 de junho de 2022, o Conselho Federal de Psicologia publicou uma nova resolução sobre as práticas de psicoterapias por psicólogos e psicólogas. Mas quais são as principais mudanças e novidades que esta nova resolução trará para as práticas de psicoterapias por profissionais de psicologia? Será que ela realmente é uma grande conquista como tem sido divulgado aí nas mídias sociais? E se for, quais são as conquistas, as mudanças e as grandes novidades que esta resolução trará para a sua prática aí, psicólogo e psicóloga, no contexto da clínica das psicoterapias? Então, se você quer saber mais informações sobre essa nova resolução, este programa foi feito para você. Se você já gostou do tema, deixa a tua curtida. Se ainda não é inscrito ou inscrito, inscreva-se em nosso canal. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho e logo após a vinheta nós iremos abordar a nova resolução do Conselho Federal sobre as práticas de psicoterapias, resolução 13 de 2022, publicada agora recentemente. Nos vemos logo após a vinheta. Muito bem, agora nós iremos abordar a nova resolução do Conselho Federal sobre as práticas de psicoterapia por psicólogas e psicólogos. Nós estamos falando da resolução 13 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia, publicada agora no dia 21 de junho de 2022. Primeiro, cabe destacar que essa resolução só entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. Então, a partir do dia 20 de julho de 2022, todas as diretrizes desta resolução devem ser seguidas por psicólogos e psicólogas na prestação de serviços de psicoterapias. Mas a grande questão ou a grande pergunta que eu tenho visto nas mídias é: será que esta resolução é realmente uma grande conquista das práticas de psicoterapias por profissionais de psicologias? Para responder essa pergunta, a gente precisa fazer um questionamento. Qual é a expectativa em relação a esse termo grande conquista? Eu vi algumas mídias sociais, inclusive nas mídias do Conselho Federal, né, de Psicologia, no Instagram e outras mídias, muitos colegas questionando, dizendo que não tinha visto a resolução como uma grande conquista, porque não tornou a prática da psicoterapia privativa de profissionais de psicologia. Eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma boa explicação sobre esse fato. O Conselho Federal de Psicologia é uma autarquia federal que ela regulamenta e disciplina o fazer de profissionais de psicologia. O Conselho não tem autonomia, não tem poder nem reconhecimento legal para disciplinar profissões ainda não regulamentadas no Brasil. Isso mesmo, infelizmente a psicoterapia no Brasil ainda não é uma profissão regulamentada. Não sendo uma profissão regulamentada, segundo a Constituição, qualquer pessoa, desde que comprova uma capacitação, uma formação adequada para essa prática, ela pode realizar este fazer. Então a psicoterapia ela não pode ser tratada como Conselho Federal ou pelo Conselho Federal de Psicologia como uma prática privativa de psicólogos e psicólogas, porque isso precisa ser definido em lei. Já para destacar, existem alguns projetos de lei, se eu não me engano, 2 projetos de lei tramitando, melhor dizendo, do Congresso Nacional, para tornar a prática da psicoterapia como uma prática privativa de psicólogos, psicólogas e de psiquiatras. Esse é um dos projetos. Mas lembrando, o Conselho Federal de Psicologia não pode, numa resolução, definir que a psicoterapia, a partir de agora, passa a ser uma prática privativa de psicólogos e de psicólogas. Então, quem estava esperando essa grande conquista com essa resolução, infelizmente, não vai ser atendido, é porque não é papel do Conselho Federal definir essa prática privativa nesse contexto da psicoterapia. Mas eu considero, eu não sei se o termo seria uma conquista, mas eu considero como um avanço a atual resolução publicada, que entra em vigor em julho, porque ela traz um maior rigor, um maior reconhecimento
e uma maior fundamentação das práticas de psicoterapias por psicólogas e psicólogos. E isso, pessoal, pode ajudar ainda mais a gente conseguir fundamentar o projeto de lei que está tramitando no Congresso, para que as práticas de psicoterapias sejam, sim, privativas de psicólogos e de psiquiatras, porque a gente sabe no dia a dia dos nossos trabalhos o quão é arriscado, o quão as pessoas ficam vulneráveis quando recorrem a pessoas aí que oferecem serviços de terapias com formações muito duvidosas. Agora, nós vamos falar mais detalhadamente das principais mudanças da Resolução 13 de 2022 do Conselho Federal de Psicologia. Para começar, vamos lembrar que esta não é a primeira resolução do Conselho Federal que disciplina e regulamenta as práticas de psicoterapia. A resolução anterior, que foi revogada por esta resolução, é a resolução do CFP 10 de 2000. E eu fiz aqui breves apontamentos para a gente ver as diferenças gerais entre essas duas resoluções. E eu queria pegar aqui os destaques que eu trouxe para vocês. A resolução 10 do ano de 2000, ela tinha como principal objetivo especificar e qualificar as práticas de psicoterapias como uma prática de profissionais de psicologia. Já a atual resolução tem como principal ou principais objetivos definir as diretrizes e os deveres de psicólogas e psicólogos no exercício da prática de psicoterapias. Já vemos aí algumas pequenas diferenças nos objetivos. E a atual resolução ela é muito mais extensa do ponto de vista de diretrizes e deveres que ela traz no texto, né, da resolução. A anterior, praticamente, ela abordava em poucos artigos, melhor dizendo, o reconhecimento das práticas das psicoterapias como práticas de profissionais de psicologia, os princípios e procedimentos que psicólogas e psicólogos deveriam adotar ao realizar as práticas, destacando aqui, de uma forma bem sintética, o aprimoramento contínuo, a avaliação diagnóstica e o registro dos serviços, registro documental dos serviços prestados, a necessidade dos esclarecimentos aos interessados, né, sobre as intervenções feitas e fornecer a quem de direito as informações dos serviços prestados. Além disso, o garantimento, né, da privacidade e do sigilo ético do serviço prestado. A resolução anterior também estabelecia a necessidade do estabelecimento do contrato terapêutico. Basicamente, uma resolução bem mais enxuta. A atual resolução, ela também aborda a seção de princípios, mas ela vai um pouco mais além. E antes de a gente falar dela mais especificamente, ela está dividida em 6 seções, podemos dizer assim. Sendo a primeira seção, os princípios e procedimentos da psicoterapia quando praticada por psicólogas e psicólogas. A segunda seção, que é a seção que trata do sigilo profissional em práticas de psicoterapias. A terceira seção, ela trata das psicoterapias praticadas por psicólogos e psicólogas com o público de crianças e adolescentes, uma novidade desta atual resolução. A seção 4, ela traz uma outra novidade, ela fala mais diretamente de alguns critérios e requisitos relacionados à utilização da abordagem na prática das psicoterapias. A seção 5, ela também traz de uma forma um pouco mais estruturada os critérios para a organização do espaço psicoterapêutico e tem a seção das disposições finais. E uma grande novidade, que inclusive passa a ser obrigatório a partir da entrada de vigor dessa resolução, é o anexo da resolução, o anexo 1, que ele traz uma autorização de acompanhamento da prestação de serviço para crianças e adolescentes. Nós vamos falar já já sobre isso. Muito bem, agora nós vamos abordar mais diretamente a resolução 13 de 2022 do Conselho Federal. Lembrando que nós já destacamos aqui que ela tem 6 seções. A principal seção com mais informações, mas na minha opinião não com tantas novidades, é a seção 1, que ela vai falar dos princípios e deveres de psicólogos e psicólogos nas práticas de psicoterapias. Então nós já vamos abordar esta seção.
A seção 1, como dito, ela trata dos princípios e deveres da psicóloga e do psicólogo atuando como psicoterapeutas. De uma forma geral, ela tem diversos artigos, se não me engano, 8 artigos. Ela traz principalmente os princípios que nós já temos definidos aí no nosso código de ética sobre o fazer da prática de psicólogos e psicólogas, acrescentando algumas informações, deixando mais específico algumas situações para práticas da psicoterapia. Então, aquilo que não for grande novidade, eu só vou explanar, passar rapidamente e vou dar destaque àquilo que surgiu mais como uma novidade direta para a prática da psicoterapia. O artigo 2, ela vai falar dos princípios fundamentais. Esses princípios estão no nosso código de ética, como, por exemplo, o princípio da liberdade, dignidade, integridade do ser humano no nosso atendimento, que nós temos como princípio a promoção da saúde, da qualidade de vida e contribuir para eliminar qualquer tipo de negligência, violência, o nosso compromisso ético, né, de não estabelecer com a pessoa atendida, familiares, pessoas próximas a qualquer tipo de vínculo que interfira no serviço, nenhuma novidade também. A necessidade do aprimoramento profissional contínuo, né, da qualidade técnica. Considerar a dimensão interdisciplinar também não é nenhuma novidade, está dentro do nosso código de ética. Aqui no inciso 5 eu vejo algo que já existe no nosso código de ética, mas que a resolução ela traz, apontando mais diretamente para a prática da psicoterapia. No inciso 6, conhecimento do campo científico e profissional da psicologia com base na prática da psicoterapêutica. O artigo 3, que aborda os deveres do psicólogo psicoterapeuta, traz algo que eu queria fazer um destaque, que já estava na resolução anterior, que é obrigatório, é dever, né, do psicólogo e da psicóloga como psicoterapeuta estabelecer um contrato com o seu cliente ou o responsável legal desse cliente. E esse contrato, pessoal, pode ser verbal ou por escrito, tá? E o que é que esse contrato deve conter? A resolução traz os principais campos. Deve conter quais são os direitos e deveres das partes, contratante, cliente ou responsável, contratado, psicólogo, a psicóloga, que se refere à possibilidade de interrupção de serviço, qualquer outro tipo de dever da devolutiva, questões de faltas. É interessante colocar todos os deveres, pagamento dos honorários e os direitos das partes, né? Condições, objetivos, honorários, frequência e tempo da sessão. Aí um princípio legal ético nosso, a impossibilidade de fazer previsões taxativas dos resultados. Uma novidade, a modalidade de atendimento, já que hoje nós estamos, uma realidade das nossas práticas, oferecer atendimentos sejam presenciais ou através das tecnologias. Então você tem que dizer no contrato qual é a modalidade e informações de que os serviços psicoterapêuticos precisam ser registrados, é o nosso prontuário. Disponibilizar, aqui já é algo comum do nosso serviço, um código de ética, seja físico ou virtual, mandando, por exemplo, um PDF, que faz parte do serviço, está aí junto no contrato, a elaboração de documentos. Essa tem sido uma dúvida muito comum de colegas sobre a elaboração de documentos na prática de psicoterapias. Eu costumo dizer que alguns documentos fazem parte do processo da psicoterapia, como, por exemplo, declaração, como, por exemplo, um relatório, mas nem todo psicoterapeuta ele sabe trabalhar com diagnóstico. Deveria saber, né? Mas nem todos sabem. Então é bom você deixar claro nesse contrato que qualquer demanda de avaliação e diagnóstico psicológico, se é algo que você ainda não está preparado para fazer, você informa que seria um serviço que você encaminharia para terceiros. Eu particularmente recomendo que você comece, se você é psicoterapeuta, a trabalhar e se capacitar também para fazer isso. Em relação aos documentos, existem alguns dilemas. Eu posso cobrar por um relatório de devolutiva? Na minha opinião, não. É uma devolutiva do serviço. Mas, por exemplo, se o cliente solicitar diversos relatórios, o que é que você pode fazer? Você pode, no contrato, colocar uma quantidade mínima de relatórios ou máxima de relatórios durante um tempo que o cliente pode solicitar, sem ter nenhum custo, porque a gente sabe que fazer o relatório exige trabalho e que você vai trabalhar fora o horário da sessão. Então, uma dica para você colocar aí no seu contrato. Ainda sobre a documentação, que essa documentação ela tem que ser considerada os dispositivos, né,
legais do Conselho, que aí fala da Resolução 006 de 2019, que tem que seguir os princípios do Código de Ética, do sigilo, que ela deve expressar, isso aqui é sobre os documentos, tá? Os dados técnicos fidedignos, prestar informações estritamente necessárias, né? Preservando o sigilo e confidencialidade do atendimento também aí na prática da elaboração dos documentos. Ainda sobre o contrato, informar que sobre o registro do serviço prestado. Aqui a resolução só está trazendo alguns pontos da resolução de prontuário, que é a 01 de 2009, que você vai ter que dizer quais são os procedimentos, as técnicas científicas adotadas, manter esse prontuário atualizado e o arquivamento adequado para inclusive a preservação do sigilo, tá? Um ponto interessante em relação que eu vejo como uma novidade é esse inciso 5, sobre as abordagens psicoterapeutas admitidas pelo Conselho, e ela cita, a gente vai ver já o artigo 14 da resolução, que também nesse contrato a gente fala sobre a possibilidade de prestar encaminhamentos, assumir responsabilidade só após estamos preparados tecnicamente, não vi como nenhuma novidade aqui, e que a nossa prática como psicoterapeuta, aqui é um reforço, né? É um princípio fundamental ético nosso, deve considerar também a inclusão e as especificidades das pessoas com deficiências, tá? Respeitando aí, inclusive, as normas correlatas do exercício da psicoterapia, inclusive da escola, da abordagem a qual você abraça, a qual você defende. Agora, um ponto interessante da resolução, ainda nessa primeira seção, é o artigo 4, a qual ele trata, ou ela trata, né, a resolução, do tempo da sessão, definida aí por psicólogos e psicólogas, psicoterapeutas. O que é que nós devemos considerar? Esse ponto eu achei interessante, por isso que eu vou dar um destaque, porque é uma dúvida comum e algumas demandas que chegam nos conselhos de psicologia sobre tempo de sessão ofertados na saúde pública, em saúde complementar como os planos de saúde, em práticas inclusive de atendimento particular. E o que é que a resolução deixa claro? Na minha opinião, não é uma novidade, mas é algo que foi importante estar expresso nessa resolução. Que o psicólogo e a psicóloga devem considerar ao definir o tempo da sessão, primeiro ponto, critérios técnicos, teóricos e éticos para estabelecer esse tempo. Segundo ponto, que o tempo garanta a qualidade do atendimento oferecido pela psicóloga ou psicólogo e garanta o atingimento dos objetivos propostos no serviço, considerando inclusive a complexidade e especificidades das pessoas atendidas. Terceiro ponto importante é que é vedado ao psicólogo condicionar o tempo a tipo de honorário que ele está recebendo. Se ele está cobrando um valor menor, ele não pode diminuir o tempo por causa disso. Se ele está oferecendo um serviço gratuito, ele não pode estabelecer ou relacionar o tempo porque esse serviço é gratuito. Volume de atendimento, se começou a atender mais pessoas, vai diminuir o tempo por pessoa, isso não é um critério. E nem tampouco, como a gente sabe que às vezes acontece nas práticas, instituições estarem pressionando para o psicólogo diminuir o tempo de atendimento. O que vai balizar o nosso tempo de atendimento é os critérios técnicos e éticos e também teóricos relacionados à nossa própria abordagem e as especificidades e necessidades daquela pessoa atendida, tá bom? Artigo 5º, aqui fala sobre divulgação de serviços, na minha opinião, nenhuma novidade em relação às divulgações, aqui trazendo muito o que o nosso Código de Ética traz. Um ponto interessante também aqui é o artigo 6, que ele traz da resolução de perícias psicológicas, que é vedado à psicóloga e ao psicólogo atuar como perito ou assistente técnico da pessoa que ele atenda ou já atendeu, bem como de familiares ou terceiros vinculados à pessoa atendida. Então, eu nem posso atuar como perito, nem como assistente técnico, pacientes e familiares de pacientes. O atendimento psicológico voluntário, um ponto também que eu acho que foi interessante dar o destaque, é serviço prestado sem cobranças de honorários, realizado por escolha da psicóloga ou do psicólogo, e ele traz aqui algumas diretrizes, que nesse atendimento voluntário, você deve prezar pela garantia de direitos da pessoa atendida, assegurar a qualidade teórica, técnica e ética, não vejo como nenhuma grande novidade, e que é vedado nesse atendimento voluntário, você utilizar o atendimento voluntário para induzir pessoas e organizações contratem seus serviços ou recorram e alterar a natureza desse atendimento, começar com voluntário e depois a alterar para a prestação de um serviço contratado, cobrado.
Podemos ver, então, na seção 2 do sigilo profissional da psicóloga e do psicólogo como psicoterapeutas, os artigos 9, que fala que nesse exercício profissional aplica-se as regras previstas no nosso Código de Ética, então não vejo como uma mudança, só um reforço. Em relação à possibilidade da quebra do sigilo, psicólogo e psicólogo deve assegurar o menor prejuízo, também reforçando novamente o que o próprio Código de Ética traz, e que nessa quebra de sigilo vai prestar somente informações que sejam necessárias, de modo a não comprometer a segurança da pessoa atendida, considerar os impactos da quebra desse sigilo e aspectos vulneráveis relacionados à pessoa, né, atendida, e indicar, esse é um ponto interessante, indicar dados sigilosos apenas em formulários, sistemas ou equipamentos de políticas públicas correspondentes que assegurem o sigilo de informações. O que é esse inciso 3? É comum, principalmente para quem trabalha em políticas públicas, né, prestando serviço de psicoterapia, receber demandas dos órgãos reguladores para prestar certas informações das pessoas atendidas, como, por exemplo, pessoa que tem alguma ideação ou tentativa de suicídio, algumas doenças infectos contagiosas. O que é que essa resolução traz como orientador? Você pode prestar essas informações desde que os equipamentos do sistema dessas políticas garantam o sigilo das informações. E o inciso 4, as informações e explicações judiciais mediante o padrão de documentos, né, estabelecido na nossa resolução, claro que colocando só aquilo que é devido saber e respeitando dentro dessa comunicação aí o que o sigilo exige que seja mantido em sigilo. O artigo 11 ele traz algo que a gente já entende que é assim, mas eu achei interessante que ele trouxe mais específico, a gravação das sessões, seja como áudio ou como vídeo. Só pode ser feita se consentida livremente e previamente pela pessoa atendida e deve considerar justificativa da finalidade dessa gravação e os métodos utilizados, e mesmo gravando você tem que garantir o sigilo dessa prática. Do serviço psicológico psicoterapêutico prestado a crianças e adolescentes. Artigo 12. Ao prestar serviços de psicoterapia a crianças e adolescentes, a psicóloga e o psicólogo devem, aqui são novidades na minha opinião, de uma forma mais explícita em uma resolução. Primeiro, você deve ter autorização prévia, tá, por escrito, de ao menos um dos responsáveis legalmente constituído antes do início do acompanhamento psicoterapêutico. Então, um dos responsáveis precisa autorizar o início do processo psicoterapêutico. 2. Primar pela proteção integral e melhor interesse da criança e adolescente, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, não vejo como uma novidade. Propor a participação, isso não é uma novidade, mas muitos colegas não ficam atentos a isso. Propor a participação dos responsáveis no acompanhamento do processo psicoterapêutico da criança, do adolescente, e acioná-lo sempre que se fizer necessário. Artigo 13º. A psicóloga e o psicólogo psicoterapeuta terem informações relativas à violência, suspeita de violência perpetrada contra crianças e adolescentes, deverão preencher o formulário de notificação obrigatória. Isso não é uma novidade, o ECA já define isso, tá? Mas a resolução deixa mais claro. Então nós vamos preencher o formulário de notificação obrigatória do Ministério da Saúde, encaminhar ao Conselho Tutelar ou órgãos competentes da região. A próxima seção é uma novidade, que é a seção dos critérios da utilização da abordagem psicoterapêutica. Então, seção 4 dos critérios para a utilização da abordagem psicoterapêutica. É uma novidade, na minha opinião, por estar explícito, por estar escrito, por trazer os critérios. Mas, para quem atua como psicólogo, como psicoterapeuta, já sabe que, de uma forma geral, o nosso Código de Ética já define, já regulamenta os princípios fundamentais do que está sendo escrito aqui. Mas vamos ver o que é que traz essa seção. Artigo 14. A psicóloga ou psicólogo psicoterapeutas, no âmbito da abordagem que adota, têm autonomia para conduzir a prestação de serviços. Isso é inclusive um princípio legal nosso do Código de Ética, desde que esteja garantido 1. Respeito integral ao Código de Ética, as demais normativas que regem o exercício profissional, resoluções, fundamentação ético-científica e epistemológico, fundamentação científica sobre o desenvolvimento humano e psicológico,
que a sua abordagem ela tem uma teoria clínica explicativa do sofrimento humano, então tem que ser uma abordagem reconhecida como uma abordagem da ciência e da psicologia. Uma comprovação por meio da literatura científica que evidencia os benefícios à saúde da abordagem adotada. A aplicação e observância às diversidades humanas e realidades locais. E requisitos formativos para a prática naquela abordagem, né? Não vejo como novidade, tá, pessoal? Mas eu vejo como ter sido necessário, sim, ter essas diretrizes, né? Que a sua abordagem deve ter para trazer uma garantia de que ela é uma abordagem cientificamente reconhecida. A seção 5 é também um reforço a algo que já é comum, que a gente já sabe que tem que ter na prática, mas foi um reforço, que é a prática da organização, os critérios, melhor dizendo, do espaço psicoterapêutico. Então, o artigo 15º vai dizer que o espaço terapêutico ele não compreende apenas o local, o espaço, mas também tudo que envolve aquele espaço, incluindo o ambiente e as pessoas envolvidas naquela relação. Então, o atendente, a pessoa que trabalha na limpeza, ela faz parte desse espaço terapêutico, então você precisa orientar essas pessoas. O espaço psicoterapêutico deve atender às normas locais de segurança, de acessibilidade, protocolos sanitários e, lógico, garantir o sigilo do atendimento prestado e a privacidade das pessoas atendidas, e que é facultado ao psicólogo e à psicóloga, lembra, mas que isso precisa estar lá no contrato, que a modalidade do atendimento pode ser feita através das tecnologias da comunicação e da informação. Por fim, a seção 6, que é as disposições finais, que ela define que na prestação dos serviços psicoterapêuticos nós devemos respeitar as singularidades, pluralidade das pessoas atendidas, princípio do Código de Ética, acolhendo as diversas possibilidades da expressão da existência humana, e que o psicoterapeuta deve basear-se nos princípios da cientificidade, da laicidade da psicologia. Queria só destacar que uma novidade que a resolução traz para a gente fechar é esse anexo, que é o anexo de autorização, que você deve pedir antecipadamente aos responsáveis de crianças e adolescentes menores de 18 anos para dar início ao processo psicoterapêutico. Então, o próprio Conselho já definiu aí um modelo, que você pode adotar esse modelo ou seguir um modelo parecido para você pedir essa autorização e deixar no protocolo dos registros dos atendimentos. Muito bem, essa foi a nossa aula, nosso aulão aí sobre a nova resolução do Conselho Federal de Psicologia. E como eu disse já no início do programa, não vi como uma grande conquista, pensando aí em expectativas de muitos colegas, que o Conselho publicasse uma resolução para deixar a prática da psicoterapia como privativas de psicólogos e psicólogas. Já vimos que isso não é possível, não é papel do Conselho. E se o Conselho publicasse uma resolução dessa, ela seria derrubada rapidamente na esfera judicial. Mas eu vejo como um avanço essa resolução. Eu vi que alguns colegas estão fazendo muitas críticas à publicação dessa resolução, ou pelo menos a forma como o Conselho Federal divulgou, né? Ou está divulgando como uma grande conquista. Eu vejo como um avanço sim, e a gente pode entender que o avanço não deixa de ser uma conquista para uma melhor orientação dos colegas que atuam como práticas de psicoterapias, e sim para uma melhor fundamentação e esse caminho da nossa conquista, a nossa luta, ainda não é uma conquista, é uma luta, para a gente conseguir trazer aqui no Brasil que a prática de psicoterapia seja levada a sério e que seja regulamentada, e uma prática privativa sim de psicólogos, psicólogas e profissionais da psiquiatria. E você, o que é que achou do nosso vídeo, da nossa aula aí sobre a resolução do Conselho Federal? Deixa também teus comentários o que você achou sobre a resolução 13 de 2022. Você percebe como uma grande conquista mesmo da categoria profissional? Ou como um passo importante para a regulamentação, para a disciplina da nossa prática como psicoterapeutas? Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho, nos vemos no próximo programa com mais dicas e orientações sobre a prática da psicologia, sobre o fazer de psicólogos e psicólogos e sobre essa ciência tão linda que é a nossa ciência da psicologia humana. Grande abraço, tchau, tchau.